muito bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. Eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Hoje eu tô com uma convidada mega especial que, assim, abriu espaço aqui para mim. Eu quero que ela se apresente. Ela que é cofundadora aqui da ONG, do espaço onde eu estou trabalhando. Ela que tem também, trabalha com turismo aqui na região de Cotia. Ela que é educadora, empreendedora. Né? Ela vai contar toda a jornada dela, como que ela começou, e seja muito bem-vinda, Georgia! Contar toda a jornada, não vou ficar aqui até amanhã? É muita coisa, né? Toda a jornada, bom, vamos lá, meu nome é Georgia Aquino, não vou falar o nome do meio, não, né? Sou educadora desde 2009, formada em letras, sou empreendedora, tenho uma agência de turismo, que eu trabalho com excursões rodoviárias. Faço parte de dois conselhos aqui na minha cidade, que é o Conselho de Turismo e Conselho do Parque Semucam. E agora, teoricamente, presidente de uma associação, que a gente faz um trabalho voluntário, né? Um trabalho voluntário, de ajudar o próximo, que é assim que eu enxergo. Sim. Eu quero que você fale também como que começou essa jornada sua de empreender aqui no turismo de Cotia. Por que resolveu aqui? Como que começou essa jornada aqui do turismo? Na verdade, não começou aqui. Quando eu morei na Cidade Franca, que eu tinha, acho que 16 anos, eu trabalhava em fábrica de sapato, fábrica de calçado, né? Que a gente fala sapato, que é sapato. Eu gostava de passear, para me descontrair, nas excursões, né? E o que aconteceu? Eu comecei a gostar dessa coisa de passeio, mas eu nunca imaginei na vida de repente, me ver dona de uma agência de turismo. Ainda é um negócio que ainda falo assim, meio, né? E aí depois de muito tempo, quando eu cheguei aqui em Cotia, foi que um colega meu estava na Secretaria do Turismo e ele falou, esse negócio de conselho de turismo tem mais com a sua cara do que com a minha. Eu vou falar com a fulana, colocar você no meu lugar. E aí eu fui pro conselho de turismo. Por conta de eu gostar dessa excursão, eu resolvi me embrear a fazer excursão rodoviária e resolvi me formalizar. E quando que foi isso? Nossa! Caramba! Pula essa parte, então. Nossa! Eu nem lembro a data da minha MEI, 2000 e... Putz! Já faz uns 10 anos. É que, na verdade, eu fiz excursão, eu ajudava eu tinha um amigo, tenho um amigo, o Júnior, ele fazia excursões. Aí o que aconteceu? Eu vendia as passagens para ele. Aí eu já fui assim, sabe, entrando nessa brincadeira de fazer excursão rodoviária. Mas até então eu não pensava em me formalizar como agência de turismo. Hoje eu tenho o CNPJ, o meu KNAI principal é a agência de turismo, e eu tenho o cadastro no Ministério do Turismo, que é o cadastro que eles falam. Tem o registro. Legal. E também você também tem a rádio, que também funciona aqui, tá nesse movimento aí, nesse começo de startup, que também foi uma ideia, algo que surgiu também nesse movimento de juntar tudo, de falar também sobre as coisas que acontecem aqui em Cotia. Eu queria que você falasse sobre a Brasil. Ele tá nesse... É como se ele estivesse ainda ali na barriga. Embrionário. Porque junta que eu gosto de comunicação e também na cidade de Franca, que eu morei, é muito meu amigo, um rapaz que chamam ele de Cacau. E lá em Franca tem uma rádio que se chama Rádio Hertz. E na Rádio Hertz eu conheci o Banana da Band, porque ele começou, se você for ouvir, quem conhece na parte de comunicação, o Banana teve um programa na Rádio Hertz lá em Franca, inclusive ele morava no fundo da rádio. E depois ele ficou famoso, né? Ele veio para São Paulo e quem curte mesmo, e aí ele se tornou o Banana da Band, que hoje ele mudou para o interior, casou. E aí eu comecei a gostar dessa coisa da comunicação, de ver comunicadores. E foi indo, e aí você estuda daqui, olha dali. Aí teve a faculdade no meio desse caminho, que eu me formei em letras, que também trabalha muito com essa coisa da comunicação. E eu
resolvi, conheci um rapaz aqui em Cotia, o Palhareco, que bastante gente conheceu o Palhareco. E o Palhareco um dia me chamou para fazer um programa numa rádio em Vargem Grande, Paulista, uma cidade vizinha aqui. E aí eu fui para lá. Mas ele falou, vamos comigo. Eu falei, não tenho coragem. Não, vamos, você faz junto comigo, eu não sei o quê. E aí eu gostei do negócio, acabei não ficando junto com ele, chamei uma amiga, vamos fazer nós duas? Vamos fazer nós duas, pra não ficar sozinha, né? Vamos fazer nós duas, e a gente fez. E a gente achou muito legal, né? Muito legal. E é uma rádio ainda que tinha telefone fixo, o pessoal ligar. Aí o pessoal ligava, mas eu queria muito falar com você, nossa, nem acredito que eu consegui. É um negócio muito louco, né? Essa questão da reciprocidade, né? O pessoal quer ser ouvido, quer trocar, quer conhecer aquela pessoa. As informações que a gente passa também, a importância da comunicação é muito forte. Eu percebi também essa empatia que a pessoa que ela sente da sua voz, né? Porque a pessoa não está nem te vendo. Ela se conecta com a história, com o tom de voz, com o assunto que você fala. E da brincadeira que você faz ali porque tava eu, ele, e a gente levava convidado. Uma vez eu levei um amigo meu, e aí eu avisava uma semana antes que a gente ia levar essa pessoa. E eu lembro que eu levei o Henrique, que ele trabalha aqui em Cotia, Henrique Dourado, e falei que ele é nosso terapeuta, e chegou lá, foi muito legal, porque assim, o que deu de gente mandando mensagem, e eu aprendi até com o Palhareco, a gente colocava no Facebook ao vivo, e era muito legal, gente. O pessoal perguntando, deu muita gente perguntando, tipo, problema de coluna, era só lombar. Porque minha lombar, não sei o quê, foi muito interessante, foi muito legal. E é muito interessante, você falou da questão da lombar, né? E a lombar, olhando para a questão emocional, tem tudo a ver com a segurança. É a nossa base ali, né? Aquilo que sustenta. E o quanto a gente deixa de fazer exercícios para fortalecer essa lombar, para fortalecer a nossa área de segurança, né? E a gente acaba... Foi muito interessante, porque aí o Henrique falou de todas essas questões, porque ele estuda, né, a parte chinesa, ele faz aquela com fumacinha, eu esqueci o nome. Moxa. Ele faz moxa, ele faz acupuntura, né, ele faz, nossa, gente, a gente vai lá e estrala a gente todo, né. Quiropraxia. Nossa, para quiropraxia é legal. É gostoso, né. Dá medo também, né. Ele é a única pessoa que eu deixo fazer aquele negócio assim, ó. Pá! Nossa! Ele fala assim pra mim, respira. Quando fala respira, a gente sabe. E Jorge, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua jornada dentro do social. Quando que você começou? Você também tem uma história de vida que a gente acabou se conhecendo, se conectando aqui. Hoje, inclusive, estava fazendo um trabalho aqui antes de entrar, antes de gravar. E você também tem toda uma jornada da sua vida pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada. Como que faz a transição? Transição não, né? Que eu falo que a gente já... A continuidade. A gente vai você descobre. Você descobre. Exatamente. Eu penso que a gente se descobre voluntário. Eu comecei no voluntariado, porque agora eu sei o que é isso. Eu tinha 16 para 17 anos, eu acho. Lá em Franca também. Porque eu mudei para Franca, eu tinha 12 anos. Né? E depois, com 17 para 18, eu voltei para São Paulo. Mas eu me descobri no voluntariado, uma vez que eu soube, um pessoal ali na rua, uma mulher estava juntando saquinho de leite. Aí eu perguntei para ela, por que você está juntando esse saquinho de leite? Ela falou assim, para o pessoal do Fogo Selvagem. E eu falei, mas como assim, Fogo Selvagem? Aí ela me explicou o porquê. Né? Eles não podem usar roupa, e aí eles fazem um tipo de roupa, que o saquinho de leite, a mãe explicou tudo pra mim, e aquilo lá me tocou. E aí eu comecei a falar... Pra quem sobrou queimadura? O pessoal do Fogo Selvagem, eu não sei se é a mesma coisa, que deve ser para epidermose bolhosa, porque não pode ter roupa. E o pessoal, não sei te dizer se é o mesmo caso. Eu hoje, como sei que tem epidermose bolhosa, que eu vejo, porque eu já atendi criança no hospital, né, com epidermose bolhosa, pode ser, porque eles não podem, né, fica em ferida, é bem complicado.
E aí, independente, eu falei assim, nossa, aí eu ficava assim para os meus vizinhos, você toma leite? Eu tomo. Mas pra que você quer saber? Eu quero um saquinho, você guarda pra mim? Aí a pessoa não lavava. Aí eu pegava, chegava em casa, cortava, lavava, e comecei a juntar, e eu dava um montão assim pra ela, sabe? E disso eu nem lembro. Ah, teve uma vez também uma campanha para um pessoal sei lá, se era do Sul, não me recordo direito, que precisava juntar comida. E também, lá em Franca ainda, um dia me incomodou, não é que me incomodou, eu escutei um sino. Era o caminhão passando, pegando a reciclagem. Isso já 2000, sei lá o que, sei lá. Antes de 2020, cara, sabe? Franca tava bem à frente já. E aí eu descobri que era o caminhão da reciclagem. E aí o que foi que eu comecei a fazer? Comecei a pedir também pra Rosinha, que eu tenho, a mãezinha de coração que eu tenho lá, e comecei a falar com os vizinhos. Juntar a reciclagem, porque passava o caminhão da reciclagem, porque ninguém punha a reciclagem para fora, ninguém juntava, ninguém fazia isso. Ninguém fazia a separação do lixo. Não, imagina. Hoje em dia já é, você tem que estar ali batendo na tecla. Imagina naquela época, não era nem 2020 ainda, entendeu? Então, eu peguei e comecei a pedir pro pessoal juntar. E aí eu vejo que olhando lá atrás, eu falei assim, nossa, eu comecei num voluntariado e nem sabia. Eu fazia um voluntariado e não sabia que tinha esse nome. Entendeu? É que nem quando eu descobri sobre empreendedorismo. Nossa, eu já empreendi e nem sabia que tinha esse nome. Exatamente, mas pelo intuitivo. Eu falei assim, nossa, eu nem sabia. Uma amiga falou pra mim num curso que eu fui fazer, ela falou assim, sabe isso aí que você faz? Se chama empreendedorismo. Eu falei, sério? Eu falei assim, nossa, eu não sabia. Eu fui descobrindo as coisas, né? O voluntariado, sei lá, me escolheu, sei lá, porque a gente vê. Depois eu me questionar, mas por que ele não faz isso, não sei o quê? Eu acho que você é escolhido, é alguma coisa que toca em você e você vai, né? Então, e daí eu vim para São Paulo, voltei, só eu, meus pais, minha mãe ficou lá, porque meu pai tinha falecido, ficou minha mãe e meu irmão. E aqui em São Paulo a mesma coisa, né? Passou um tempo, eu não fazia nada na área do voluntariado, aí eu fui morar em Diadema, aí teve um caso no Sul também, que precisaram de arrecadação de comida, que nem aconteceu agora. E aí vai eu, nos prédios, pedir pro pessoal fazer a campanha para juntar comida. Aí eu separava, eu fazia um monte de coisa. E nessa pegada. Depois eu mudei pro Alto da Boa Vista, parei um pouco também, essa coisa do voluntariado, porque eu trabalhava no atacado. E só depois eu vim para Cotia, que eu casei, e aí eu fiquei amiga da Marli, da Nova Cotia Recicla, porque ela estava começando o Nova Cotia Recicla. O Nova Cotia Recicla estava nascendo, na verdade, na questão da coleta seletiva. E já que você tocou nesse assunto, eu queria que você falasse que você também tem você é bem ativa nessa questão do meio ambiente. Todos os seus trabalhos, de uma certa forma, giram em torno reciclagem, nessa questão do meio ambiente. Daí você tem projeto com o Simucan, enfim, você tem outros braços também. Porque uma coisa vai chamando a outra. Hoje eu vejo assim. Uhum. Essa coisa da reciclagem, por quê? Meio ambiente, né? Não jogar no chão, não jogar no lixo. Consciência ambiental. E aí você vai participando de algumas coisas e começa a entender que tem vários planetas, mas você acha, vou falar acha, porque quem acha não tem certeza de nada, de que o seu planeta é o único que tem vida. Mas aí eu ficava assim, mas se aqui tem, no outro deve ter também, né? Sabe? Eu falei assim, mas por que ele acha que só aqui que tem? É uma galáxia inteira, né? Então, eu disse que é um negócio imenso, então deve ter mais outros povinhos por aí. Então eu ficava pensando nisso, me questionando sobre isso. E inclusive quando eu também entrei com um voluntariado de contação de história em hospital, e aí você fica procurando livros, porque são crianças, né? Contação de história para crianças internadas, né? No hospital, não é assim, para adulto. É contação de história para crianças, né? Então, você fica procurando livros engraçados, livros divertidos, e aí você
entra nessa questão do meio ambiente com as crianças, né? Do ser gentil com o outro, de não sujar o chão, não jogar no chão. E aí tem historinhas de bichinho, aí você entra na questão da tartaruga, né? Inclusive, a minha neta, ela fala, eu falei para ela, expliquei para ela do canudo, porque eu não evito o canudo de plástico para ela fala porque entra no nariz da tartaruga, né, vó? Uhum. Entendeu? Porque eu expliquei para ela, isso aqui não é legal, se vai lá na água, entra no nariz da tartaruga. E ela ficou com isso, sabe? E aí não é legal, ela morre. Então, você vai trabalhando com as crianças, então essa coisa do meio ambiente foi entrando, assim, foi entrando. Foi enraizando. E jogar na semente, a semente brotou e você vai, né? E aí, eu estava numa associação no Parque Simucã, mas eu só ia com visita. Eu fazia caminhada todo dia, mas só fazia caminhada. Observava as árvores mudando, flor caindo, flor aparecendo. E uma vez uma pessoa falou para mim, por que você não se candidata ao conselho do parque, já que você gosta, tá aí. E aí foi isso. Eu acabei, assim, novamente a impressão que você tem que você é escolhida, né? Porque alguém chegou e de repente você tá lá de paraquedas. No conselho gestor do Parque Simucã, da cidade de São Paulo, porque o parque é da cidade de São Paulo. Sim. E aí você vem nessa pegada de conscientização das pessoas, né? De que precisa do verde, do que precisa não derrubar árvore, saber que árvore que planta, ensinar as pessoas de que não é cova, é berço, porque as pessoas falam, vamos fazer uma cova com a árvore. Não é cova, é berço. Né? Você vai pôr uma coisa ali que vai crescer, né? As pessoas têm muito isso. Voltando a falar aqui dessa questão do meio ambiente, que eu estava falando que as coisas se conectam todas, sim. Eu queria que você falasse também sobre essa questão do... Quando que começou o seu veganismo? Você é vegetariano, né? Você é vegetariana. Quase vegana, tô na transição. Quando você parou de comer carne, com essa transição, quando foi essa consciência? Porque tem tudo, pelo menos, né, para mim, tem tudo a ver com essa questão do meio ambiente também, né? Tem todo um sistema que você começar a criar consciência e falar, por que eu tô comendo um irmãozinho, né? Então, na verdade, eu entrei eu enveredei pelo vegetarianismo, eu era bem pequena. Minha mãe me levou para passear, meus pais eram nordestinos, porque meus pais são falecidos, e minha mãe me levou para passear nas férias, na casa de um tio em Alagoas. Então, a gente chegou lá, e foi muito engraçado, que eu cheguei lá, eu lembro que eu perguntei pro meu tio, assim... Primeiro foram duas situações. Primeiro minha mãe me apresentou para minha tia, essa aqui é sua tia. Depois chegou uma outra pessoa, essa aqui é sua tia. Que é comum lá, o cara ter mais de uma mulher na casa, né? Então meu tio tinha 2 mulheres. Aí, né, eu tinha, acho que uns 8 anos, eu acho. E achei estranho, mas criança não pergunta nada, né? Pessoa nordestina assim, falou, né? Aí depois eu perguntei, onde é o banheiro? Não tinha banheiro, era lá fora. Lá fora no mato, não sei o quê. Tudo era banho no riacho, um negócio doido, cara. Natureza. Não tinha luz, era uma casa feita de barro, né? Desse meu tio. E a minha mãe foi levar a minha avó. A minha avó falou pra minha mãe, eu quero morrer na minha terra. Aí minha mãe foi levar ela e a gente foi nesse período de férias, que a minha avó foi passando mal pra caramba. Pelo menos disso eu não esqueço, né, dando trabalho. Porque de ônibus, não tem Alagoas, né? E levou minha avó. E aí, teve um belo dia que eu saí, tinha umas, tudo feito de barro, mas com repartições, né? Saí da sala, passei num quadradinho que tinha uma cama essa que um dia tinha um monte de sapo, nossa, era, um negócio mal. Muita história pra contar. Tinha um bode que desamarrava um nó, meu tio falou assim, ele desamarra o nó, você quer ver? Aí foi lá, amarrou o nó e o bode desamarrou o nó, né? Desatou o nó. Eu falei, nossa, tudo muito novo pra mim, que eu nasci na periferia de Jardim Miriam, e assim, ir pra escola, minha mãe, se chamar não olha pro lado, se chamar não pega bala, assim, aquela coisa doida, né? E chega lá, eu conheci pé de jaca, que eu nem sabia que jaca dava no pé, né? Chega pé de jaca, pé de caju, tinha tudo. Então eu tava assim... Liberdade, né? Nossa, meu primo ia pescar no riacho, uma coisa muito... Quantos anos você tinha nessa época? Legal, 8. 8 anos.
Então, não tinha tido esse contato com a natureza dessa maneira, né? O máximo em São Paulo leva no zoológico, né? Então, nesse dia, eu lembro que eu saí da sala, escutei um barulho, que meu tio tinha vaca, nessa época eu tomava leite ainda, aí a minha tia fazia cuscuz, aí eu fui lá pegar o leite quentinho, porque eu ainda tomava leite, então fui lá. Eu lembro que ainda tiravam sarro, porque a gente é de São Paulo, fica tirando sarro, sabe? Eu fui correndo lá, ainda fizeram assim, vem aqui, sabiam que eu ia pisar no cocô da vaca. Aí, pensa, eu era 8 anos, era criança, né? Eu fiquei até a canela de cocô de vaca. Aí o meu primo, agora você vai ter que correr lá no riacho, porque senão vai te dar não sei o que, nem lembro o que ele falou. E eu comecei a chorar e saí correndo, né? Nossa, então nesse dia eu escutei o barulho do porco. Quando eu cheguei na porta, eu parei na porta. Na hora que eu parei na porta, foi na hora que meu primo, um dos meus primos, bateu com o machado na testa do porco. Mano, menino do céu, me dá até suadeira até hoje. Eu falo grito, né? Foi um grito, cara. Parece de gente, né? E o negócio, assim, e foi um grito, uma coisa que, assim, eu só escutei aquele grito e desmaiei. Desmaiei e demorei muito para acordar. E minha mãe ficou desesperada. Eu só sei que quando eu acordei, já tinham cortado todo o porco. Rapaz, demorou um mês, então foi Eu desmaiei, assim, sei lá pra onde que eu fui, cara. Eu sei que eu desmaiei e minha mãe disse que eu tinha morrido. Não mais aquele fim de mundo, porque você não consegue chamar uma ambulância, não consegue chamar nada. Sim. E aí, depois meus primos ficaram tirando sarro. E depois disso eu lembro que, voltamos pra casa. Eu não quis saber de comer esse negócio, porque eu não quero. Voltamos pra casa e minha mãe sempre fazia ceia de Natal. E minha mãe fazia, porque vinha parentes em casa, essa janta do Natal, e minha mãe fazia pernil, fazia, sei lá, aquela bolinha, Tender. Fazia o tender. E eu lembro nitidamente, nunca essas coisas, não esqueço nada. Eu fui lá, era o próximo Natal, né? Vou comer. Aí fui comer. Aí eu pus na boca. Minha imagem. Eu coloquei na boca, parecendo, ainda tem aqui. Eu pus na boca e pareceu assim, uma coisa mágica que não descia. Não descia. Aí eu fiquei assim, sabe que nem nos desenhos, você vê? Aqui virou uma bola e ficou ali na minha boca. E aí eu não quis comer. E dali pra frente, foi só assim, ir percebendo, né? E a minha mãe era tão legal, que eu falei assim, aí tudo que era assim, eu falava, sabe que era porco eu não queria. E minha mãe matava galinha. Uhum. Minha mãe mesmo matava, em casa tinha galinha, tinha pato, tinha marreco. Então eu cresci comendo essas coisas. Eu era muito carnívora, mas muito. E aí eu não queria comer a carne do porco. Tá? Aí minha mãe fazia carne moída, eu comia. Eu ia lá, ficava na panela pegando crua. Uhum. Eu comia carne crua, eu comia fígado cru, eu comia muito, mas muito mesmo. Mas depois, aí um dia ela pegou e falou assim pra mim, ela virou pra mim, como é que ela falou? Não quer comer a carne de porco, mas tá comendo a carne do boi. Eu falei assim, porque eu não vi matar. E assim foi. Aí depois eu não queria mais comer a galinha, porque minha mãe fazia um negócio cruel com a galinha, sabe? Uhum. Não era só puxar o pescoço, ela fazia a cabidela que eles falam, e é um negócio tenebroso. Então eu falei, aí eu ficava assim, não quero mais comer isso, não quero mais comer isso. E do boi foi quando definitivamente parei com a carne vermelha, porque eu continuei com o frango, foi quando eu vi ele ser morto da maneira pneumática. Mas não foi só porque eu vi lá, enfiar um negócio na testa dele, que não é com tanto sofrimento, né? Mas o sofrimento é que eles entram em fila indiana e tudo bem, o primeiro vai, ele não sabe para onde está indo, ele vai, mas o segundo viu o que aconteceu e ele começa a dar ré. Uhum. E pode ver, ele começa a dar ré, ele não quer ir. Só que não tem jeito, por isso que eles fazem aquele túnelzinho bem fininho,
E aí eu falei assim, gente, eu não quero saber disso na minha vida. É um sistema muito cruel, né? E esse aqui que tá atrás, ele começa a distribuir para o corpo dele uma coisa que não é legal, e isso vai para a carne do animal, e isso permanece lá. E você come isso. Isso é como se... É como uma coisa ruim que foi para a carne mesmo. É o próprio cortisol, né? Aqueles hormônios que ele vai... É uma coisa... tem um nome que eu não lembro agora. Então, vai para a carne. E assim, esse mal vai fazendo mal para você que está comendo. Porque é uma coisa que ficou na memória da carne. Eu falei, meu... E você vai ouvindo essas informações e não quer. Aí eu tô comendo frango. Aí eu continuo no frango, lá. Aí, uma vez eu lembro que eu parei com frango com tudo. Aí veio uma moça, uma doutora que quis ir na minha casa, da Brahma Kumaris, né, de uma medicina, uma coisa indiana, toda assim. E aí ela explicou pra mim o seguinte, ela falou assim, Georgia, porque eu tinha falado assim, não vou mais comer o frango, mas eu ficava com vontade de comer. Então ela falou assim pra mim, Georgia, é assim, se você tem a vontade, coma. Porque essa coisa de não querer comer tem que vir de dentro pra fora. E não que você que decidiu, não vou comer, mas a vontade tá aí dentro de você. E eu falei assim, sério? Eu falei, sério. Então, se você sentir vontade de comer, come. Então, eu falei assim, eu fiquei menos assim, né? Só que depois aí você tem os filhos, né? Também, porque tem sempre o pessoal pra fazer uma crueldade com você. E eu lembro que teve uma vez que a minha filha falou assim, mas você tá comendo frango, ele também mata, não sei o quê. E tem um que sempre chega e fala. Eu falei, cara, a hora que esse negócio chegar aqui, eu não como mais. A hora que chegar aqui, eu não como mais. E aí, eu falei assim, não preocupa não que o negócio tá chegando. E aí, um dia, foi um estalo. É uma viradinha de chave, né? O peixe, eu não tive tanta dificuldade para deixar o peixe, porque eu cresci numa casa que minha mãe era baiana e sempre fez peixe. Todo tipo de peixe. O único peixe que eu me recusei a comer foi piranha. Porque ela mesma contava história lá no Nordeste, o povo jogava um boi para as piranhas comer, para o povo poder atravessar. Eu falei, coitadinho do boi, dava lá para o peixe comer. Ela se jogar a gente, come também. Eu falei, nossa, não quero comer esse peixe não. Aí eu não comia tal da piranha. Então, minha mãe comia todo tipo de peixe. Ela tinha um cara na feira que fazia uns peixão desse tamanho para ela, sabe? Então, é como se eu já não tivesse saco cheio de comer peixe. Então... E é um negócio muito doido, não é que a gente não tem vontade mais de comer. Porque foi uma coisa que foi ensinado para você, foi enraizado. Você tem que comer, né? Porque a carne, se a criança, que nem a minha neta, nasceu, não deu carne para ela. Então, assim... Quando a mulher vai sentir falta de algo que ela não conhece, que nem quando você não dá açúcar pra criança. E ela vira pra mim, ela fala assim, vovó, você não come carne, né? Ela fala desse jeito pra mim, vovó não come carne, né? Ela faz pra mim. Porque a minha filha come. Então, assim, eu não posso interferir na educação dela com ela lá. Eu já briguei, mas eu tô comendo. Ela fala assim, então, assim, minha mãe dizia uma coisa pra mim, tua cabeça é teu guia. Então, só que a Lara tem essa consciência. Vovó, você não come carne não, né? Ela sempre, ela faz desse jeito o tempo todo. Ontem ela tava na casa da minha amiga, ela pegou e falou, ela tem a necessidade de falar. É que nem coca, eu não bebo coca. Não bebo refrigerante. Muito vagamente, me dá uma vontade de tomar um guaraná. Vontade. Tem faz um mês que nós rodeiamos ali, eu coloco ele dela, vontade eu tomo. Então ela fala, vovó não bebe coca, né, vovó? Não. Então, aí o peixe eu deixei, e aí foi essa virada de chave que você falou do frango, e, sabe? E aí, nossa, gente, eu não sei te dizer se eu posso usar a palavra libertador, porque assim, parece que facilita a sua vida. A gente, os vegetarianos, eu falo de estar na transição do veganismo, porque eu ainda sou 1% vagabunda, porque eu como queijo. E, teoricamente, você comer o queijo é pior do que você ir lá e tomar um copo de leite. É muita quantidade. Porque para fazer o queijo, muito maior, muito leite para fazer o queijo, sim, sabe? E aí, concentrado, né? O leite concentrado. Nesse pensamento aí, eu já devo estar, assim, uns 90% já sem comer
queijo. Hoje já não faço questão do requeijão, bate à vontade. Eu lembro dessa doutora, eu vou lá e como um pouquinho de requeijão, mas aí a gente faz o requeijão de inhame, patê de inhame, sei lá. Mas eu já não consumo mais tantos derivados mais. Assim, o leite não faço. Às vezes bate uma vontade do leite com achocolatado, mas aí entra a questão do esporte, que eu pratiquei lá, 17 anos, jogador de futebol, blá, 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 não consumi refrigerante, comi açúcar, e você vai tirando algumas coisas. Entra outras coisas no meio do caminho da história, que contribui, né? Ajuda, uma coisa vai ajudando com a outra. Mas eu acho muito libertador, cara. E você trouxe aqui essa questão da alimentação, e aí acabou que puxou junto com a teia do empreendedorismo, que você começou a cozinhar. Não sei se foi qual que veio primeiro, mas que aí você começou também a desenvolver receitas veganas, sem glúten. E aí você faz, inclusive, coisas maravilhosas. Que assim, você nem fala que é vegano, que não tem glúten, o negócio é muito bom. Porque assim, e até uma forma de ganhar um dinheirinho, né? Sim, com a forma do empreendedorismo que eu tava falando. Porque eu falei assim, eu fiz um pão vegano. Aí, eu vendi um monte, aqui no condomínio eu vendi um monte. Mas tem gente que não acha, porque tem muita pizza. Imagina se o cara for pôr ovo na massa de pizza, na pizzaria, já pensou? Até a massa não coloca ovo, não vai. Então, mas tem muita gente que acha que pra tudo tem que ir ovo, tem que ir leite. Eu falei, não, gente, esse pão não tem ovo nem leite, pode comer. Então a pessoa, nossa, mas é porque é vegetariano. Eu falei, não é isso, essa massa não vai mesmo. Mas aí você acrescenta alguma coisa, põe ora pronobis na massa. Aí cada pão eu fazia de um jeito. Cada pão eu punha cenoura ralada, punha beterraba ralada, punha ora pronobis, né? Eu lembro que eu fiz uma de espinafre. Aí uma amiga da minha filha, que ela mais gosta, é a de espinafre. Porque aí um fica verdinho, outro fica cor-de-rosa. E aí eu comecei e falei, nossa, eu preciso de uma grana. Aí eu faço uma listinha das amigas, eu preciso juntar, sei lá, R$500. Aí eu punha lá R$50, então eu preciso de 20 fulana. Aí eu ofereço o pão, gente, eu vou fazer o pão. Aí eu falava pra outra, olha, a fulana comprou o pão, você vai querer um? Já aproveitar que eu vou assar? Eu quero. Aí eu quero 2. Aí opa, já ajudou que essa quer 2. E das marmitinhas, na época eu fiz marmitinha vegetariana. Uma moça aqui perto da minha casa ela tirou, não sei o que ela tirou, que ela não podia consumir óleo. Aí eu uso muito óleo de coco, azeite, se bem que hoje em dia o azeite tá, né? A gente tá podendo pedir o azeite de presente de Natal, de aniversário, né? Eu falei pra minha amiga, no meu aniversário eu quero um azeite de presente. Café. Verdade. Pedi um café de presente. E outra coisa que a gente estava falando também, que é você falou um nome específico, que era tipo um curso que você dava para mulheres sobre economia na cozinha. Economia doméstica, é isso. Economia criativa. Porque por conta do vegetarianismo, a gente vai utilizando coisas que não precisa usar carne, que nem o inhame que a gente pega e fala para fazer o patê e usar ele, não vou falar patê aqui, mas você prepara ele, aí você não põe nem alho, nem o limão coloca, mas você quer transformar em patê, você põe alho, você põe cenoura, você faz essa variação. Mas você pode estar utilizando ele como o requeijão. Aí você vai mostrando isso para elas, porque requeijão também não tá barato. Não, nada tá barato, né? Esse dólar aí. E aí você vai ensinando essas coisas, fazer panqueca vegana, porque ela faz com aveia, a aveia não é tão caro, né? Deixa de molho. E tem N coisas que elas vão fazendo com a aveia. Aí você vai explicando como usar a soja texturizada, porque parece a carne moída. Eu falei só, tudo que você faz com a carne moída, você pode fazer com essa soja texturizada. Você não faz a panqueca, você não faz o pimentão recheado, você não faz a abobrinha recheada, o charuto. Aí você vai mostrando, né? Que dá pra você fazer essa variação e que a soja texturizada é bem mais barata que ela comprar a carne, né? Sim, e tem essa questão dessa consciência, porque aí entra, que eu falo. Aí entra essa consciência ecológica. Porque aí entra, você diminui o consumo, aumenta a renda, podendo vender alguma coisa e economiza também reutilizando várias coisas que
que a gente fala que o nosso lixo no Brasil é muito rico. Sim. Joga-se muita coisa fora, né? Sim. Se perde muita coisa entre a colheita, o plantio e tal, fora os agrotóxicos, não vou entrar nem contexto. E a chegar até a nossa mesa. Por isso que chega num valor tão absurdo, porque a gente está pagando pelo que a gente não consumiu também, né? Então é importante essa consciência. E dá para ela fazer o pão que a gente, o pessoal no meio vegetariano chama pão de beijo, né? Que você não coloca ovo, coloca mandioquinha, não quer colocar mandioquinha, coloca batata. Você faz um purezinho, aí você vai ter uma receita e a gente vai passando para mostrar para elas que, você pode... mas como é que eu vou comer o pão de queijo se vai ovo? Não precisa fazer com ovo. E você pode também preparar, vai fazer o molho branco, faz a lasanha. Eu semana que vem, acho que vou oferecer lasanha para minhas amigas para levantar uma grana e é uma lasanha vegetariana. E vai ter um molho branco lá que não vai leite, sabe? E aí, nossa, não sabia então, gente. Aí você economiza, porque leite também não tá barato. Não, nem o leite, nem o ovo, nem nada, né? Sim. E eu queria que você falasse também sobre como, né? Lembrando que o nosso canal fala sobre relacionamento, sexualidade, todo esse movimento. Eu queria que você falasse também sobre o seu movimento com o feminino, com esse trabalho com as mulheres, né? E essa questão sua com sua jornada, assim, de relacionamento, como foi, se teve apoio, se não teve, términos, como que é para você esse movimento e essa jornada de apoiar mulheres também nessa transição, como que foi essa jornada para você? Então, eu quando morei em Franca, eu tive o meu filho Rafael, gente, eu vou falar aqui lá para assistir, né? Então, o Rafael, ele veio de uma situação de abuso, né? Então, eu fui a popular mãe solteira, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas, né? Porque você não fala mãe casada, né? Ela é mãe casada. Mas, enfim. E aí, minha mãe faleceu no mês, eu fiquei grávida no outro mês. Então, pensa. Foi um negócio bem... Mas aí você tem aquela rede de amigos, eu tinha muitos amigos, muito lá em Franca. Foi um negócio muito legal. E eu sempre fui muito, assim, elétrica, ativa, não sei o quê. E a mãe de uma amiga minha estava montando um trabalho em casa, de fábrica de sapato, e me chamou para trabalhar com elas. Eu trabalhei até o último dia da minha gravidez. Até assim, ela me proibiu de trabalhar, porque eu comecei a ficar com uma perna inchada, as pernas inchadas, e aí ela falou assim, eu não quero que você apareça aqui amanhã. E aí montou, eu já estou pulando toda para ser rápida, ela arrumou toda a minha bolsa, minhas amigas fizeram chá de bebê, eu não tive falta de nada. E aí eu lembro que ela falou assim, eu quero que você venha dormir aqui em casa, para você, como se você começar a passar mal, não sei o que, não, eu vou ficar lá em casa. E eu comecei a sentir as contrações, e aí saí a pé para casa da mãe da minha, que também não era tão longe, né, mas era 4 horas da manhã. Aí saí agachando no meio da rua, a hora que minha contração eu agachava. Mas essa coisa de eu praticar esportes foi muito legal, porque o pessoal disse que achava que eu ia ganhar meu neném andando de bicicleta, que eu subia, andava de bicicleta, subia a gente uma vez foi pra roça, que lá vai muito na roça. Eu subi na caminhonete do tio da minha amiga, e meu pai, nossa, eu falei, menina do céu, nossa, menina, o filho dela vai cair. O pessoal não sabe? Porque eu não parava, eu não sentia nada. Nossa, eu passava muito mal. Não sentia nada. O pessoal, e a barriga só foi aparecer, eu tava com 6 meses quase. Aí tinha gente falando, você tem certeza que você tá grávida? Ai, meu Deus. Aí nesse dia de madrugada eu saí, fui pra casa da minha amiga, e a mãe da minha amiga, ela disse, ela pressentiu, porque na hora que eu cheguei no portão, ela chegou junto comigo. Aí vamos chamar o Cacau para dar uma carona. O Cacau é esse radialista que eu sou apaixonada nele, ele que me levou pro hospital. Então ele me levou pro hospital e foi uma situação muito engraçada, porque eu já cheguei, não demorei muito para parir, foi normal meu parto. E eu tava no quarto e eu lembro que chegou 2 moças da recepção eu falei assim, quem que é a mãe do bebê do Rafael, que eu já tinha posto o nome, né? Aí eu falei, sou eu. Eu falei, o que será que tá acontecendo, né? Toda tímida.
Eu sou eu. Não, a gente veio aqui para conhecer a mãe desse bebê, porque o Cacau tá ligando aqui. Não parou de ligar, porque ele era um radialista conhecido na cidade inteira. Ele acordava a cidade. Então, como ele me levou de pijama, coitado. Ele falou assim, meu Deus do céu, ele ficou desesperado. Ele me levou de pijama, ele tava de short, tava muito calor. Ele tava daqueles pijamas conjuntinhos, sabe? E ainda ficou bravo porque ele levou num lado da Santa Casa e eles falaram, aqui é só particular. Então se a menina estiver parindo no carro, vocês não vão pegar a menina, porque aqui é particular. Ainda brigou pro pessoal e me levou do outro lado. E aí depois ele ficava ligando lá na rádio, porque ele, para começar o programa dele, das 5, sei lá até que hora. E aí ele ficava ligando, eu levei uma menina aí pro Grande Neném, não sei o quê. E a irmã dele trabalhava no fórum, que também ficou ligando. Então as meninas foram lá. A gente veio aqui conhecer esse bebê famoso, porque o Cacau ligando, a irmã do Cacau ligando. Eu falei, nossa, o Rafael nasceu já fazendo barulho. E quantos anos você tinha quando você teve o Rafael? Eu tinha 22. Não, o Rafael nasceu em dezembro. 22, 23. Eu tive o Rafael. E aí depois, vamos pular a história, que é muita coisa. Eu vim para São Paulo e passando um bom tempo, tá, gente? A gente tá pulando etapas. Eu conheci o pai da minha filha, né? E aí você acredita, assim, nossa, agora, não sei se é isso que eu devo falar, eu vou ter um lar, né? Tenho marido, casa. Família Doriana, aquilo que a gente vende pra gente que o sistema patriarcado vende que a gente tem que viver. Família, todas as famílias, Doriana, Cleibon Cremosa, sabe? E você também não tem preparo, porque não tem bula, né? Pra falar assim, olha, ser casada tem receita, isso, né? Quem ter filho também não tem receita. E aí ontem a gente estava conversando com o pessoal, né, sobre essa coisa de você achar que não vai conseguir mudar o outro, e aí é a convivência, e nessa época o pai da minha filha falou para eu parar de trabalhar para cuidar da Fernanda. Clássico, né? Né? E aí, eu na verdade não queria ter parado de trabalhar, né? Eu trabalhava num escritório que fazia um trabalho bem legal e na verdade eu nem poderia ter parado naquela época, e teve vezes porque eu morava em Moema nessa época e o Paulo ia trabalhar. E eu comecei escondido pro escritório. Ele vai trabalhar, né? Ele ia para 15 de novembro, para o centro de São Paulo, vai demorar para chegar aqui. Um dia ele descobriu porque ele ligou e pediu para pegar um negócio. Aí na primeira vez eu falei assim, eu não tô em casa, eu tive que vir aqui para assinar uma coisa. Mas por que você não tá em casa? Porque eu tive que vir assinar um negócio, o motorista foi me pegar, verdade. E na outra vez eu falei, agora falo o quê? E o pessoal da empresa já estava contratando babá para ficar com a Fernanda lá no escritório, porque eu precisava estar lá. Não existia essa coisa hoje da internet. Do online. Não tinha do isso. Remoto, do não tinha isso. Então o motorista ia lá me buscar e depois ele vinha me trazer antes do Paulo chegar, né? Lógico. Nossa senhora, que trabalho. Porque a empresa era no Brooklyn. E aí, por fim, eu tive que, né, sucumbir. Depois nós mudamos para Cotia, porque comprou um terreno para construir uma casa. Aí eu fiquei tomando conta de criança, de pedreiro, e é isso. E dentro desse relacionamento, foi desgastando com tudo isso, né? É uma soma de muita coisa, de você acreditar que pode mudar o outro, e você acreditar que são várias coisas que você acredita. É um bolo, né? E aí depois eu fui procurando coisas para fazer em casa. Aí uma vez eu lembro... Que volta o empreendedorismo em ação, né? Eu lembro que eu falei pra ele que eu conheci uma moça em decoração de festa. Eu falei, uma coisa que eu consigo fazer em casa, trabalhar com decoração de festa. Eu monto, faço a locação, mas eu não contava com a parte de que eu tinha que montar. Mas beleza. E nessa época eu não dirigia. E aí eu falei pra ele, eu preciso tirar a carta, porque não dá mais esse negócio. Ele tinha que esperar, aí começou a pagar a perua para pelo menos, né,
Não era assim, de bonzinho que eu tinha pra ficar livre, não. É porque tinha pedreiro trabalhando em casa, eu tinha que tomar conta do pedreiro, não é pra tomar conta da criança, era pra tomar conta do pedreiro. E aí eu peguei e falei assim, eu quero fazer um curso de decoração de festa. Fiz. E coincidentemente eu consegui encontrar uma mulher com o mesmo sobrenome que eu, Aquino. Mas não tinha nada a ver. Fui fazer esse curso com a mulher. E aí ela falou assim, ela foi explicando pra mim, você precisa montar uma mesa. E aí nessa hora entrou a história. Não, mas eu tenho que comprar esse material para montar essa mesa. Não vou comprar isso aí não vou fazer isso aí não. Aí dei meus pulos. Eu lembro que nessa época esse meu ex-marido teve que viajar para os Estados Unidos, porque ele trabalhava numa empresa multinacional. E aí eu conheci uma pessoa que você conheceu, que me ajudou, porque eu já tinha achado uma mulher, eu fiz propaganda, e a mulher, eu quero essa mesa, e aí, como você faz a mesa? Aí eu conheci a minha amiga Cris, e eu pedi ajuda para ela pegou e montou, falou assim, eu vou montar, mas quem vai lá na pessoa fazer é você. E aí ela foi junto comigo, eu não tinha experiência nenhuma. Mas aí eu comecei a trabalhar com a Cris, montando decoração de festa aos finais de semana. Aí eu comecei com ele para poder ficar, porque a Fernanda já estava assim, acho que 3, 4 anos. Mas não deu muito certo, né? Porque, lógico, um dia eu tive que ir para casa dela, para estar lixando peça, não sei o quê. Aí eu lembro que eu fiquei, era 7 horas da noite, aí ele começou a ligar. E a minha amiga falou assim, olha, eu já vi esse filme com a minha cunhada, Jorge, não vai dar certo. E aí eu tive que parar. Sabe? E isso complementando, gente, essa crise que ela tá falando, eu também trabalhei, eu falo que eu montei uma mesa na época dos carros. Eu fiz de esculpir. Nossa. De fazer, desde pintar, desde passar fibras de vidro. Nossa, assim, eu fui todo o processo da mesa inteira, porque ela tinha vendido uma mesa de carros, uma família que tinha comprado, e aí eu copiava. Eu sempre tive sempre gostei dessa questão artística, né? Então, eu falo que ali, eu falei assim, nossa, foi o trabalho mais gostoso. E na época, eu tinha 15 anos quando eu trabalhei com ela. Foi. Mas eu trabalhei bastante final de semana. Sim, eu trabalhei final de semana também. Trabalhei, porque aí ele falou que ia me apoiar. Daí ele trocou o carro, ele comprou uma Pathfinder, era uma peruinha. E aí, assim, quinta-feira começava. Então, eu falei, vou te ajudar, vou te apoiar. Mas, assim, mas mesmo assim não deu muito certo. E aí depois eu vi um outro canal que foi fazer lembrancinha para os buffets que eu atendi aqui na Raposo. Legal. Aí eu comecei a fazer lembrancinha, aí eu falava para a dona do buffet que eu fazia lembrancinha, porque eu aprendi também a fazer sabonete artesanal, e aí eu ia aprendendo um monte de coisa. É aquela coisa mesmo, de você querer ganhar dinheiro de alguma maneira. Ter a sua renda. Autonomia. Sim, de você não ficar, você ir lá e falar assim, olha, eu quero comprar essa forma aqui, mas pra quê? Então eu não aguentava mais ouvir isso. Nossa, e quando a gente tá nessa dependência financeira do homem, quando ele é o provedor, você tá nesse lugar de cuidar das crianças, e você quer comprar qualquer coisa, mas pra quê? Eu acho que a frase pra quê, né, eu lembro, assim, situações de passar assim, tem que fazer compra, mas já? Tipo, como se você tivesse comido a comida sozinha. Nossa! É um absurdo. Eu falei assim, olha, precisa comprar tal coisa. Nossa, mas eu comprei semana passada, não comprei semana passada? Eu não sei se você sabe, as coisas acabam. Exatamente. Né? Eu não sei se você sabe, as coisas acabam, as crianças comem, sabe? E aí você vai indo tem algumas palavras-chave que vão te incomodando. Vão gerando gatilho em você, né? E aí você fala, não, eu preciso achar uma maneira de não ouvir mais isso. No meu caso, foi não querer mais ficar naquela situação. E não é fácil você não estar trabalhando e você falar que não quer continuar naquela situação, né? Eu ainda junto nesse momento, e tudo pedindo assim de uma maneira imploratória, né? Eu tinha parado de estudar por causa do meu filho, né? Eu tinha passado um processo seletivo para fazer um curso técnico junto com o ensino médio. Era um curso técnico em contabilidade e eu não pude fazer porque não tinha ninguém para ficar com meu filho à noite. Então eu falei, bom, eu vou parar
né? Parei muito, muito chateada, mas parei. E pensar, quando der, eu retomo isso. Mas eu fui retomar isso, eu já estava com a Fernanda. Mas retomei. Eu fiz o supletivo, as duras penas também, porque assim, era um parto, eu pedindo para ele, fica com ela para poder ir. E aí o cara, às vezes saía até em cima do horário. Então, só você se atrasar para você não ir. Então, assim, vários obstáculos, mas eu fui e acabei o supletivo. Acabei o supletivo, fui conhecer a faculdade com uma amiga, acabei fazendo. O supletivo com quantos anos? Foi 1 ano e meio, né? Porque eu tinha 1 ano e meio. Mas estava com quantos anos quando você terminou? Putz, cara, 30 e poucos, acho. 30 e poucos anos. Mais de 30 anos que eu comecei na faculdade. Eu tava com 29. Aí, nessa base aí. Então a gente sempre fala pro pessoal, sempre. Eu tô com 56, tô fazendo faculdade ainda. Então você tá no seu segundo? Não, você tá no seu segundo? Não, tô fazendo uma pós, né? Mas tá aqui na segunda ou terceira graduação? Não, Essa é pós, no caso. Pós, Eu comecei a fazer educação física, já formada em letras, mas eu vinha de uma escola, eu vinha de um trabalho e teve um dia que eu tive que ir direto para a sala de aula, eu tava com o uniforme da escola, eu falei assim, não vai dar, gente. E bem cansada, porque uma escola que eu era coordenadora no Morumbi, e eu andava o colégio inteiro. Então, no final do dia, cara, e não só andar, era um mental cansado, porque coordenadora disciplinar. É aquela coisa que é abacaxi o dia inteiro. E aí eu estava fazendo educação física, porque na verdade educação física é a faculdade que eu queria ter feito. E eu fiz letras. Eu fiz letras por causa da contação de história no hospital. Literatura infantil, mas só que eu esqueci que tinha gramática na história, né? Mas tudo bem. Fiz a faculdade de letras. E ainda penso em fazer educação física, nem que seja para realização pessoal. Só para fechar esse ciclo. Fechar o ciclo. E aí eu ia direto para a sala de aula e um monte de gente na sala, numa bagunça. Eu falei, cara, bagunça que eu tô vendo o dia inteiro dentro do colégio, assim, né? E aí eu nem tranquei, saí. Sei como é. Mas até eu sair, eu fiz vários cursos, instrutor de zumba, e dei aula de zumba, e participei de projeto de zumba das amigas, fui pra lá, fui pra cá com zumba, cangu, instrutor de cangu. Fiz bastante coisa dentro da área de educação física. Promovi um monte de coisa no Parque Simucã, essa coisa da educação física, piquenique funcional, e sempre assim, quando a coisa natureba entendeu? Sempre uma coisa associada à outra. A educação física tem tudo a ver com o veganismo, né? Aquilo que a gente estava falando, né? A minha psicóloga fala muito sobre isso por causa da questão do TDAH também, né? Que eu falo, nossa, mas eu faço muita coisa. Às vezes as pessoas cobram a gente, puta, mas você faz isso, mas ela fala assim, cara, mas você faz muita coisa, mas se você for parar para analisar, as coisas se conectam. Não são todas perdidas. É isso que eu falo para as pessoas. Essa semana minha amiga falou assim, mas o que você vai fazer agora? Porque você faz um monte de coisa. Eu falei assim, primeiro que assim, eu não consigo fazer uma coisa só. Sim. Não é, assim, não adianta eu sentar lá na minha mesa e pode ver que eu tava até sentindo falta do meu outro computador. Porque eu fico nos dois lá e fico vendo coisas diferentes. Eu escuto a rádio e às vezes eu ponho um áudio no YouTube para escutar. E aí chega alguém e fala assim, nossa, mas você consegue? Sim. É a minha conexão. A forma que você se consegue. É a mesma coisa que uma pessoa que fala que lê 3 livros. Pô, o cara consegue ler 3 livros. Ele deixa um na cabeceira aqui, deixa um lá embaixo. Eu acho que também. Mas eu acho que você consegue, são histórias diferentes. Então, assim, eu tô no momento aqui lendo um livro do Padre Fábio, eu tô lá embaixo lendo o livro da mulher Não Sou Feliz, Mas Tenho Marido, e sabe? E tô lendo um de filosofia lá, não sei na onde. Né? Então, assim, a questão, cada um. É importante, eu acho que é muito disso, né? A gente saber se reconhecer as suas habilidades, suas deficiências, suas limitações e aproveitar naquilo que você é bom, né? E saber aproveitar esse movimento. Sim, eu eliminei bastante coisa que eu estava fazendo, que estava me limitando a fazer outra coisa.
Tá te ocupando. Então, eu comecei realmente, eu comecei a organizar mais essa coisa, porque o rádio tem a ver com uma coisa de sonho meu mesmo, de gostar de comunicadores. Eu falo que eu gosto de comunicação, é de você respeitar comunicadores. A minha mãe ouvia Zebétio, é um baita de comunicador. Se você falar para os jovens hoje, eles não... Mas se ele for fazer rádio e TV, ele vai saber da história do Zebétio. A minha prima ouvia o Homem do Sapato Branco. Aí eu ficava, quando eu era criança, eu estava pensando, o Homem do Sapato Branco? E depois o cara teve um programa, o Homem do Sapato Branco. E comunicador. Aí o Chacrinha, aí o Bolinha. Então, é você saber que chegou na comunicação que é hoje, porque teve esses caras lá atrás. Sim, né? O entretenimento, né? Você entendeu? Então, assim, aí eu tinha 17 anos, eu co-criei sem saber que eu estava co-criando. Que eu peguei uma revista, e eu já era leitora, porque meu pai era leitor, me ensinou a ser leitora, e eu ensinei meus filhos. E eu peguei uma revista, essa revista chamava-se Nova. E mesmo eu era bem pré-adolescente, eu assinei, porque eu já estava trabalhando em fábrica, me tornei assinante da revista Nova com 17 anos. O pessoal, é assunto muito não sei o que para você, não tá nem aí. E aí, uma vez eu li sobre uma mulher, tava um relato, assim, uma dubladora. E uma época, eu brincava muito com o Rafa pra gente adivinhar quem era o dublador dos desenhos da Disney, porque tinha o Raul, ele dublava o Touro. Então, quem gosta de dublagem sabe desse babado. E aí eu falava assim, quem você acha que tá dublando? Isso que? Aí eu entrei nessa coisa de querer fazer dublagem. E um dia, lendo na revista, eu vi que a moça lá, formada em letras, não sei o quê. Eu falei, nossa, será que para ser dubladora tem que ser formada em letras? Eu vou querer fazer isso aqui. Mas eu falei sem querer, assim. Eu falei, então eu nem sabia que era faculdade. Eu falei assim, nossa, então eu vou ter que fazer letras, eu vou querer fazer isso aqui, letras. Porque aí eu vou fazer dublagem. E nem me toquei, e isso foi uma coisa que eu estava contando para os meninos aqui. Eu esqueci disso completamente. Eu não escrevi isso em lugar nenhum. Eu simplesmente, lá eu disse naquele dia, então eu vou fazer letras. E fiz letras, nem percebi. Depois que a ficha caiu, sabe? O meu filho foi fazer teste para ser dublador. Ele gostava tanto que a gente foi lá na Warner, lá não lembro no outro lugar. Mas como tudo na vida, tem a máfia também, já tinha as cartinhas marcadas, os combinadinhos. E o Rafa, na época, ele lia muito bem, lê, né? Porque eu sempre trouxe os meninos leitores. Ele ainda falou assim, mãe, você tem que ver que o menino nem leu, que nem eu li, não sei o que, mas já tava uma coisa. Aí o Rafa, também não quer saber disso. E eu também deixei pra lá. Sim, tem esse movimento, né, da importância da gente correr atrás dos sonhos, mas também saber o que tem. Até, eu assisti recentemente, eu achei muito interessante o novo documentário da Anitta. Eu não sou fã da música, mas ela como empreendedora, ela como mulher, como desbravadora, enfim, isso eu acho muito interessante a jornada dela. E no documentário dela, é muito interessante que ela fala também sobre isso. Tem coisas que às vezes a gente pode abrir mão, falar assim, e é libertador quando a gente consegue falar assim, cara, isso aqui não fez sentido pra mim nesse momento, mas agora não faz mais sentido. Sim. E saber quais são as lutas que você vai entrar. Porque senão você começa a tratar uma batalha que nem é mais sua. Você começa a se desgastar, começa a se estressar demais. E gasta aquele exemplo da faculdade, né? Às vezes não era o momento. E quando eu falo isso, inclusive com propriedade hoje, voltando para a faculdade, eu vejo, cara, é um outro momento, uma outra consciência, e assim, e não deixa de ser um sonho. É uma concretização de um sonho daquilo que você acredita como verdade. Que lá atrás talvez eu não tive o apoio que eu precisei, enfim. Sim. Né? Engravidei. Então, achou tão bom, fez de novo? Achou tão bom, fez de novo. Um é bom, dois é... Um é pouco, dois é bom, três, melhor ainda. Três, melhor ainda. Tem gente que faz três é demais, tem gente que faz três, melhor ainda. Não. Então, mas só que você...
dentro dessa coisa é que nem no turismo, eu ainda estou insistindo, eu já pensei em desistir dessa coisa do turismo e focar só ali na rádio. Mas eu gosto, eu falei assim, eu vou dar outra oportunidade para o turismo, que aí eu quero trabalhar receptivo aqui na cidade de Cotia. Então, assim, eu vou dar mais uma oportunidade para você, tá? E vamos ver. Porque a gente acaba pegando amor nesse negócio que a gente faz, e aí a gente fala, mas... E não fica pensando assim, mas se não fizer, tá tudo bem, sabe? E aí você fala, eu não queria largar disso, fica aí, né? Mas é libertador, assim. E quando eu quis, eu fiquei bem triste quando eu passei no vestibulinho, que era um vestibulinho difícil de passar. Era difícil de passar, e quando você vai lá na lista, você vê que você foi aprovada, e você... Eu cheguei aí, né, na aula. Cheguei aí na aula. E você não poder dar continuidade nisso... E, aliás, até depois disso eu tive um surto, né? Eu surtei por conta desses vários pensamentos, né? Você fica triste, isso vai gerando uma depressão, né? Sabe? Aí eu surtei. Porque foi muita informação na caixinha, e aí você surta. Então, tem que saber ir trabalhando isso. Não vai dar para trabalhar com turismo? Tudo bem. Vai nos passeios, você então, vira a turista. Vai nas excursões, como eu fazia antes. Que eu falei, sabe, se não der para dar continuidade nisso, não vai. E nem agora, eu estipulei. Vamos tentar novamente. Porque tudo dá trabalho. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que estudar sobre isso. Porque eu falei, que nem eu passei para os meninos hoje. Não é só você ir lá, nossa, vou fazer excursão. Envolve muita coisa. A empresa de ônibus, ser uma empresa séria, ter todos os registros, cadastros, ATT, BNT, blá, blá, tem um monte de menino até deu risada, né? Tem tanto TT na história, cara, sabe? Tá cadastrado no Ministério do Turismo, é você também ser uma empresa, é você também, porque você vai lidar com vidas. Quando eu me toquei disso, que antes era só festa do caqui, né? Eu vou na excursão, você é excursão, você tá lá passeando. Agora, quando você tá do outro lado, que você eu sempre brinco com todo mundo, que você tá sendo a babá dos 44, aí o negócio é diferente. Aí você fala, e até o menino questionou, eu falei assim, você gostaria de fazer passeio para onde? Eu já até sabia a resposta dele, lugar de água. E eu falei assim, eu, por enquanto, ainda tenho uma cismazinha com lugar de água, porque as pessoas se empolgam, as pessoas bebem, e eu já tive caso de colegas, assim, que a pessoa bateu a cabeça não sei na onde, foi mergulhar, bateu no fundo da piscina, aí eu fico, meu pai do céu, nem sei como é que vai ser essa situação comigo. E expliquei para os meninos assim, você tem que pensar N coisas, N coisas. No dia que aconteceu aquele problema em Capitólio, foi um negócio doido, porque tinha uma moça do grupo que eu faço parte, uma agenciadora, ela estava com um ônibus lá, ela estava esperando o barco vir para pegar a turma dela para ir, porque fica um vai e vem, né? Vai e vem, vai e vem. E ela estava lá esperando. E tinha um outro rapaz também do grupo que já estava em um, e o cara estava filmando. Gente, não sei o que, na hora que aquele negócio caiu. O cara gravou ao vivo e estava no grupo na hora. Aí o cara, nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E eu lembro do cara ainda gritando, volta, volta, volta. Só que o cara da lancha não escutava, lógico. Meu, é água, sabe? E aconteceu o que aconteceu, né? A menina da excursão ficou num estado, porque ela estava esperando para a turma dela ir na lancha lá. E ela ficou assim, podia ser a gente. Ela começou a viajar. Não, claro. Sabe? Então aí eu também, sabe? Se bem que assim, você vê vários acidentes, a gente sai pra dirigir, a gente tá sujeito. Tá vivo, Tá vivo, minha filha. Qual é o escritor mesmo? É muito engraçado, na faculdade eu vi esse texto, da pessoa falando que não ia pegar avião, porque o avião podia cair, não podia pegar o carro, porque o carro não sei o quê. E aí ela tá andando na rua, o negócio caiu em cima dela. Tipo isso, sabe? Sim. Porque ela queria evitar todo esse tipo de avião, não pegava avião, não andava de ônibus, não fazia isso, não pegava navio. E ela estava na calçada andando.
Então, assim, mas você fica receoso, né? Aí todo mundo tem seus medos. Um dos meus medos com relação a passeios é esse de levar o povo para lugar de água. Inclusive o pessoal pergunta, vamos para Copacabana, não sei o que. Aí eu tô cotando com a guia para ir para o Rio de Janeiro. Aí a guia pergunta para você, Georgia, você quer fazer o que aqui no Rio? Eu falo, o básico. Todo mundo o básico, o pessoal quer conhecer o Corcovado, o Pão de Açúcar e o Cristo. Ela falou assim, olha, esses passeios vão levar bastante tempo. Eu falei assim, tomara, pra não ter que ir pra praia. Mas não vai ter jeito, acaba você tendo que passar em Copacabana, para o pessoal descer um pouco. Mas ela falou que ia demorar muito. Eu falei, tomara que demore mesmo. Fica bastante tempo lá no Cristo, depois a gente vai pro Pão de Açúcar. Sabe? É um trânsito danado, dizem que é uma fila muito grande, né? Então, assim, mas lá, né? Então, assim, tudo que a gente vai fazer dá trabalho, né? Vai ser professor, a gente é professor na escola pública, que eu entrei para fazer meu estágio em escola pública, sabe? Você está sujeito a várias coisas. Então, a gente tem vários meses em cada setor de alguma coisa que a gente vai entrar, sabe? Sim. E a gente vai superando esses medos, né? Eu acho que essa questão do medo, né, que eu falo bastante, o medo, na verdade, ele tá ali para proteger a gente. Existem dois medos. O medo que paralisa, que você trava e entra em estado de choque, você não entra em ação. E o medo que faz você buscar mais recursos, né? Se especializar mais, se preparar mais, tomar os devidos cuidados. Sim. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é qual medo que você tem. Exatamente. Qual é a função desse medo? O que eu vou fazer com ele? Né? Eu falo assim, que é a mesma coisa do ego. O pessoal fala muito essa questão do ego, né? Ego, não vou fazer isso porque é ego, fulano tá ego. Cara, ego, eu brinco, ego é amigo, não é inimigo. Ele também tá ali pra defender a gente, pra proteger a gente. Sim. Então é saber quais são os mecanismos de defesa desse amigo querendo, eu digo ego. Né? Então, e aí a gente saber desenvolver tudo isso pra gente poder ter essa estrutura pra gente ir pra vida. E ter resiliência pra fazer os nossos sonhos acontecer. Sim. Porque eu teve um livro que eu revisei. E esse livro é de uma senhora, estava falando justamente sobre resiliência. Uhum. E foi logo que começou, aí o pessoal pegou a palavra resiliência e, né, fez carnaval com a palavra resiliência, né? Virou arroz de festa, né? Bem gratidão. E eu lembro que foi até a Silvia que passou esse livro para eu revisar. E a senhora, era uma senhora mesmo. Inclusive, acho que ela está na capa do livro. Ela escreveu só falando a respeito disso. E eu não tinha chegado nem na segunda página, que eu estava revisando o livro. Eu falei para ela, você vai abrir umas abas, né? E você escreve, sugiro que mude isso, né? Porque o autor o livro é filho dele. Sim, você não pode sair aí você, né? Que nem eu chegar em você, olha, muda isso no seu filho, você não vai gostar. Porque o filho é meu, né? Então, o revisor, ele vai lá no Word, né? Você vai puxando uma aba e você escreve a palavra sugiro, que coloque isso para ele ficar menos, né, ressentido, assim. Só que chegou uma hora que ela punha demais um negócio e começou a ficar pesado para mim, assim, né? Que eu não tinha chegado nem na segunda página do livro, acho que nem na quarta. E aí falei para ela, fala para essa mulher mudar isso, porque senão o povo não vai chegar nem na metade do livro. Você está falando de resiliência, mas você está deixando a pessoa cansada. Então, a trajetória da gente, assim, às vezes você está ali falando a sua trajetória, porque se eu for contar os perrengues, humilhação mesmo, e essa coisa do pessoal falar assim, eu entrar na pessoa falar dessa coisa americana, Geórgia, quando eu trabalhava na 25 de março lá, eu adorava entrar no americano, comprar chocolate, comprar bala, pipoca, às vezes era meu almoço, pipoca. Eu ficava o dia inteiro na 25 de março, eu adorava comer pipoca. E você entrar, eu lembro que uma vez eu vi um cara grandão assim, né? Eu até olhei o cara, né? Fiquei pensando, será que ele tá querendo me roubar? Não, ele não tava querendo me roubar, ele tava achando que eu tava querendo roubar. Depois eu me toquei, vendo um relato dos outros pretos, né? Porque, sabe? Falei, cara, que é isso? Depois. Mas ainda bem que hoje eu ainda faço, ainda bem que eu era desencanada, porque eu era bem adolescente, eu nem aí. Imagina, eu achava que ele tava querendo me roubar, mas não, ele tava achando que eu tava querendo roubar a loja. Ainda bem que eu nem tive essa consciência do que
que ele estava pensando a meu respeito, né? Então, assim, aí a gente tem que ter paciência de estar ouvindo a história do outro, né? Isso eu aprendi na contação de história, de gostar de ouvir idoso contar história. As pessoas têm trajetória. Tem uma amiga que fala isso, respeita a minha trajetória, faz favor? Sim, respeita a minha história, literalmente. Quando eu vim para São Paulo, que eu fui ser babá, eu trabalhei de babá quando eu vim embora para São Paulo. E essa mulher era oficial maior do fórum de Diadema. E um dia ela falou assim para mim, porque eu fui criada com babá, eu não fui empregada dos outros. E de repente eu estava de empregada, eu estava na outra posição. E tinha algumas coisas que eu ainda tinha que dominar, aprender, e aprendi, né? Sabe? E por várias noites, várias mesmo. Várias noites. MTV era minha companheira. Passava a madrugada inteira. Porque eu gosto de música, e eu falei assim, a música foi uma coisa onde eu me encontrei. Onde a música me ouvia. Eu ouvia ela, mas ela estava me ouvindo. Né? Então, um dia ela falou assim pra mim, olha, a tua sorte é que as tuas qualidades cobrem os seus defeitos. Aí, logo eu não entendi. Aí uma segunda pessoa falou a mesma coisa. Aí eu já fiquei assim, né? Porque eu já estava com algum conhecimento. E na terceira eu falei, não, agora eu entendi o recado. E aí, depois eu entendi, nossa, melhor as qualidades cobrir os defeitos mesmo, né? Aí uma terceira pessoa falou isso. Eu não sei se hoje isso não voga, né? Mas as tuas qualidades cobrem os teus defeitos. E aí depois eu entendi essa afirmação, porque depois teve uma terceira pessoa totalmente... A segunda totalmente longe e a outra também. Né? E aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Nessa trajetória de ser preta, periférica, e que de repente fala assim, nem vai chegar na faculdade, cheguei, tô fazendo pós, né? E dos envolvimentos que você tem, que às vezes alguém fala assim, né? E aprendi com meu pai, assim, sempre fazia amizade, meu pai falou assim, a minha mãe uma vez falou assim, essa daí dá bom dia até pros cachorros. Eu falei assim, por que não? Né? E hoje você vê que tem gente que trata cachorro melhor do que trata uma criança. A gente conversa com os bichinhos, então, sabe? E é isso, sabe? É isso, ó. A gente ressignifica, né? Transforma. O que você acabou de falar. Trabalhar os medos. Eu uma vez ganhei um curso de teatro, que a gente foi 30 dias. Cada um teve que falar do seu medo. A menina que ficou comigo, o medo dela era de avião, porque ela trabalhou na manutenção da VASP, sei lá eu. Aí ela foi me contando, fez, menina, hoje pra me entrar num voo eu gelo, não sei o quê, porque eu vi cada coisa aqui, não sei o quê. E ela falou assim, qual que é o seu monstro? Eu falei, barata. Ela, oi? Eu falei, barata. Eu falei assim, então, filho, se eu ver quanto maior a barata, eu acho que ele é um Tiranossauro Rex. E esse é o medo de cada um. A gente fala bastante também na terapia que a gente não pode menosprezar o medo, menosprezar a dor do outro, que é muito singular. Porque o que a barata significa para você não é o que ela significa para mim. Né? E não significa que o seu medo... E eu tive um acontecimento que eu ia te contar, mas acabei nem contando, vou contar aqui, eu vou que vira corte. Eu tive uma situação essa semana que eu passei por muito desafio, porque o rapaz que foi instalar o fogão lá em casa, o fogão lá é a gás encanado, e foi instalar o fogão. Só que o bonito deixou o fogão vazando. E eu fui fazer uma aula experimental lá da academia, porque eu falei assim, né, agora eu vou voltar, todo mundo vão cuidar de mim. Meu Deus. Quando eu cheguei em casa, aquele cheirão de gás já me deu, né, uma taga. E aquele barulho de gás, sabe assim? Liguei pro cara, não entrei na casa, fiquei com muito medo. Só que o cara começou meio que brigar comigo. Ele falou assim, eu não consigo voltar aí, já tô longe. Mas você é incapaz de entrar aí e desligar o coisa? Eu falei assim, eu sou incapaz. Porque eu já comecei a passar mal, comecei a dar taquicardia, comecei a chorar.
Porque eu comecei, né, lembrei do meu acidente, eu falei assim, não vou entrar lá da casa, enfim, eu comecei a brigar com ele. E depois fui acudida pelo meu vizinho, e aí ele me acolheu na casa dele, depois o dono da casa chegou, e o dono da casa, quando ele chegou, eu estava dando uma crise de ansiedade, porque eu ainda estava no processo, porque ele estava acessando toda aquela memória, ele estava acessando tudo aquilo que eu vivi, que, sei lá, passou por minha cabeça de viver de novo, então eu estava naquele looping ali, né, porque você acessa o emocional. E nisso ele chegou e brigou comigo de novo, mas por que você tá chorando? Isso não é motivo pra chorar. E aquilo foi me dando mais raiva. Eu falei assim, cara, não vou nem discutir com você, deixa eu chorar aqui, pelo amor, deixa eu só chorar, só quero chorar agora. Eu fiquei naquela catarse, porque eu não tinha que fazer, eu tinha que fazer meu processo de homeostase ali, me acalmar, ressignificar, enfim. Mas e ali me deu um insight, por que eu tô contando essa história? Porque não adianta eu querer brigar com ele e explicar o que aquilo significava pra mim. E aí eu falei, cara, deixa eu só ficar quieta aqui. Não, mas eu preciso te ensinar como mexer no fogão. Eu falei, agora eu não vou mexer nessa porra desse fogão. Depois eu vejo o fogão aí. Já resolveu o problema do vazamento? Beleza, obrigada. Mas não adianta querer explicar pro outro a história. Então, assim, se ele não tem empatia, ok, enfim. Mas respeitar o meu limite. Ali naquele momento eu não tinha condições, mas eu era realmente incapaz de desligar a válvula. Porque você passou por uma situação. Exatamente. E ele não sabe disso. E assim, e tudo bem, ele não tem culpa também, né? Que provavelmente ele deve ter medo, os medos dele. Sim, sim. Então, assim, é isso que o outro ser humano não entende, né? Mas eu vou lá e dou... Nossa, quando a pessoa fala pra mim que eu vou lá dar uma chinelada nela, não faz isso. Que barulho de tec. Aquele estralado. Não faz isso, sei lá o que você vai fazer. Mas aí depois eu comecei a trabalhar isso, de que forma? Mas eu tinha o Rafael, que chamava ele, agora eu tô sozinha, se aparece, aí faz o quê? Eu falei assim, mano, vou ter que dar um jeito. Aí eu dou pulo, se ela tá num lugar, eu dou um pulo, faço nem atleta, dou um pulão, passo pra lá. E assim, eu dou um jeito. Tem medo, vai comer. E às vezes o baigão tá do outro lado, meu Deus, eu tinha que largar aquele negócio lá. E como é que você faz pra buscar o negócio? Você tem que passar por ela. E sempre a situação é essa, quem tem medo da situação é sempre essa, meu. Exatamente. É impressionante. Eu falei, eu deixei o negócio lá do outro lado, eu tenho que passar por ela. Aí você fica olhando ela, se ela ver se ela se move, e às vezes ela tá em destaque, ela tá lá, né? Parece que tá brincando de estátua com você. Aí você fica aí. É um negócio doido. É um negócio doido. É isso. E, Jorge, gratidão, quero agradecer você pela bateção de papo, por ter contado a sua jornada, a sua história, abrir os seus medos, as suas vulnerabilidades, contar sobre a sua jornada, ser também nesse meio das mulheres, mais uma mulher aqui que conta a sua história, que está aí no movimento de inspirar outras mulheres, de falar que independente do que a gente passou, ou que a gente passa ainda, né, que a gente ainda passa algumas situações, né, a gente não está sozinha, buscar a nossa rede, né, se apoiar, se organizar, porque a gente realmente só vai conseguir mudar agindo, indo pro jogo, né. Então eu queria que você deixasse um recado para a galera em casa, deixar as suas redes sociais, falasse mais também sobre os seus trabalhos, inclusive ainda tem vaga na excursão, inclusive, né? Tem, fala aí, bora. Na verdade, ainda tem vaga na excursão, mas o ônibus sai pro pessoal aqui de Cotia, viu, gente? Porque teve gente que perguntou pra mim de Barra Funda, eu não vou pra Barra Funda, é uma turma que os meus passeios saem de Cotia e é uma turma que eu trabalho de Cotia. Porque tem pessoal que sai daqui, passa em Barra Funda, eu não faço isso. Então, eu já tenho uns clientes, que quando eu lanço a excursão, já está em quase metade do ônibus vendido. E aí, a gente agora está indo para São Roque. Então, quem estiver saindo de Cotia, ainda tem vaga no ônibus. E com relação às meninas, mulheres que vão ver esse podcast, é não desistir mesmo. Eu com essa história de mãe solteira, e pedir ajuda. Porque, assim, eu não vou dizer que passei fome, que eu falo pro pessoal, porque lá no interior tem muito pé de chuchu na casa dos outros. Dava abóbora no terreno, tinha perto da minha casa. E, assim, eu tinha vergonha de falar pras pessoas que eu não tinha comida. Tava sem comida. Isso é bobagem.
sabe, gente? É bobagem. E pedir ajuda. Pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. As pessoas ficam com receio, né? Tem receio, mas tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, falar com, sei lá. Meus pais foram para Franca e meu pai faleceu, ficou minha mãe. Aí faleceu minha mãe, ficou meu irmão. Meu irmão era muito fechadão, ignorantão, sabe? E eu ainda tô trabalhando. Ai, desculpa. Não, imagina. Ui. E meu irmão faleceu ano passado. Desculpa. Foda, né? Ainda tá meio difícil porque eu aqui em São Paulo, ele lá, e tem hora que eu esqueço que ele morreu, sabe? E aí eu trabalho esse negócio sozinha, assim, fazendo os oponopono, os daimoku. E esse meu irmão me ajudou muito com o Rafael, muito, 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 muito. Então, aí tem uma foto que eu postei pessoal, e aí eu olhei nessa foto, e olhei, nossa, éramos 4, né? E agora só ficou eu. Assim, que eu falo, ficou eu, assim, meu pai, minha mãe e eu, meu irmão. E meu único irmão, né? O Jorge, que minha mãe, né? Foi Geórgia e Jorge. Era uma confusão dentro de casa. Então, é difícil, gente. E a gente vai indo assim, no difícil mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tá conseguindo? Pede ajuda. E eu fui indo assim, gente, passando por várias tentativas de estupro, também abuso patrimonial. Então, que vocês pensarem, eu experimentei um pouquinho, quase tudo. E é isso. Às vezes eu penso assim, nossa, acabou minha família, mano. Mas tem meus sobrinhos lá em Franca, mas não tenho, assim, um apego, não tenho um contato, né, uma conexão. Mas aí eu tenho amigos aqui em Cotia, que olha, sabe, é um negócio doido. Você fala, às vezes, parente, às vezes nem te ajuda tanto quanto um amigo, assim, que o universo veio e trouxe pra você. Fala, olha, aí o seu parente aí, ó. Que nem eu tenho a Glaucia, eu tenho Leila, eu tenho Cida. Nossa, eu tenho até medo de falar nome, porque... Pra não esquecer de ninguém. Entendeu, gente? É só assim, força na peruca. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Rede social, cara, eu sou tão preguiçosa com esse negócio. Mas, Jorge, aqui no oficial, eu tô lá. O pessoal ri de mim que eu coloco lá. Eu demoro, mas posto. As minhas dão risada, porque eu demoro, mas posto. Mas é isso, gente. É isso. Desculpa o chororô. Imagina. Nossa, ainda é difícil falar nesse assunto. Muito obrigada novamente pela conexão, pela entrega, por abrir o espaço aqui pra gente existir aqui também. A gente tá indo na batalha, né? Mas a gente vai. É um exemplo isso. Ah, tá, o nosso som não tá legal. A gente tá fazendo assim mesmo. Não é? Tá fazendo assim. Teve gente que começou. Gente, teve gente que começou com um celularzinho e nem era webcam, assim, que a gente tem, cara. Era só o celular. Exatamente. Eu falo bastante isso. Começar com o que tem. Que o universo vai estruturando e organizando as pessoas, a sinergia das coisas. Exatamente. E é isso. Bora lá, gratidão. Gente, é isso. Compartilha, segue a Geórgia aqui. E gratidão mais um dia aqui só por hoje. Beijo e até o próximo.